Alô? Olá, deu uma desconexão aqui. Bom dia para todos e todas, sejam todos bem-vindos a esse nosso oitavo encontro do curso Teologia da Generosidade. Não podemos deixar de nos referir a essa situação que nos acomete a todos. Estamos aqui de novo numa aula totalmente online. Meus alunos presenciais não vieram, não sei por quê. Na verdade, a gente sabe por quê, né? Porque nós estamos sob esse susto. Eu tô Né? aqui. Só a minha auxiliar está aqui porque ela não se contamina. Nós somos imunes um ao outro. Então, vocês podem fazer as participações normalmente. E vamos interagir, vamos manter nossa comunhão, mesmo assim online. Eu queria começar com uma palavra devocional, porque não dá para ignorar o efeito desta situação sobre nós. Lembrando de Jesus Cristo, quando nasceu, Mateus capítulo 1, versículos 21 ali em diante, quando fala, e o seu nome será Emanuel. Seu nome Emanuel, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Esta realidade estupenda, contida nesse nome absolutamente singular, nunca usado em relação a Jesus. Jesus nunca é chamado de Emanuel, nem Manel, nem Mané. Nunca é chamado por esse nome, é chamado por Jesus, o Cristo, outros títulos, né? Mas nunca de Emanuel. Mas no final do Evangelho de Mateus, ao terminar a sua jornada terrena, Jesus faz uma promessa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, esse nome não citado, não usado, torna-se uma experiência. Jesus está conosco. Deus se fez carne e nada mais pode desfazer este interesse, esta comunhão de Deus conosco. Espero que essa palavra faça um sentido especial para nós nesse momento em que nós somos acometidos de uma solidão, né? Mais do que nunca nós estamos nos sentindo solitários. Que a presença de Jesus, no amor das pessoas, na solidariedade, nessa descoberta do outro como irmão, como irmã, nossa irmandade humana, nossa fraternidade, a sororidade das mulheres, receba, quem sabe, uma nova substância, um novo sentido, né? E nós nos tornemos pessoas melhores, cristãos melhores, seres humanos mais solidários. Bom, com essa palavra eu me volto então para o nosso assunto de hoje. Eu quero analisar com vocês a prática da generosidade num período específico da história do povo de Israel. Deixe-me fazer uma pequena recapitulação. Nós estamos construindo uma teologia bíblica da generosidade, ou seja, a partir dos relatos bíblicos, a partir da história dos personagens do povo bíblico ao longo do Antigo Testamento, pelo menos por enquanto, depois a gente entra no Novo Testamento. Nós estamos querendo construir um caminho de generosidade, uma leitura das Escrituras que nos permita construir relações de generosidade, resgatar a generosidade. Parece para nós hoje que a não generosidade, a meritocracia, a individualidade, a idolatria do capital, né, determinam as nossas relações. De um modo que a generosidade acaba sendo uma prática impopular ou apenas talvez caritativa,
alguma coisa assim, né? Num outro âmbito, como se fosse apenas uma periferia das relações humanas. A minha proposta com esse título, Teologia da Generosidade, é trazer a generosidade para ser o determinante das nossas relações, né? O modo de viver, a diretriz do nosso sistema de relações humanas. Por isso, Teologia da Generosidade. Tenho feito uma delimitação para não corrermos o risco de nos desviar, de ficarmos em termos muito genéricos. Tenho feito uma delimitação na experiência do povo de Israel, nos sistemas de proteção social, no qual se insere o dízimo, mas não apenas o dízimo, outros elementos de proteção, como, por exemplo, o sistema da redenção, das terras, o levirato, o sábado, o ano sabático, o ano do jubileu e outros estatutos de caráter humanitário da lei de Moisés. Dentro de todo esse sistema, eu estou me atendo mais ou menos e mais restritamente ao dízimo, porque ele é, digamos, aonde nós podemos verificar a prática da generosidade ou da não generosidade. Então, o que nós vamos constatar na sequência, nessa nossa caminhada, é que se esses esquemas forem transformados em mero legalismo, em mero rito, eles deixam de cumprir a generosidade. Então, a discussão sobre dízimo, sobre dinheiro e fé, dinheiro e religião, dinheiro e igreja, não é radical o suficiente. Ele não atinge o âmago da questão. Por isso, nós estamos inserindo o tema do dízimo dentro do tema de proteção social e dentro, então, desse escopo global da generosidade. A generosidade, ela é a prática proposta para as relações humanas. Nós devemos ser guiados pela generosidade. Mas a generosidade se manifesta, digamos, de forma mais substancial quando as relações são mais desiguais, né? Então, a generosidade vai se manifestar mais generosa, se a gente puder dizer assim, quando aquele que está diante de nós, ou quando aquela situação diante de nós, se manifestar mais ainda vulnerável. Então, é essa busca que nós temos feito aqui no Antigo Testamento, por enquanto. Eu analisei a prática do dízimo nos patriarcas, com as possíveis repercussões que isso tenha tido na história de Israel. Depois analisamos detidamente a legislação de Moisés, tanto em Levítico, como em Números, como em Deuteronômio. E nos nossos últimos encontros, eu tenho analisado etapas da história de Israel. Então, eu analisei primeiro um período chamado de Juízes, que é abrangido basicamente pelo livro de Juízes e início do livro de Samuel, um período que deve ter durado aí cerca de 200 a 300 anos, não é possível fazer uma conta muito precisa. No encontro passado, nós analisamos juntos aqui, no 7º encontro, o impacto que teve para o nosso tema a transição para a monarquia. Então eu enfatizei as duas pontas daquele período. Primeiro, a transição para a monarquia e o estatuto que Samuel, eu chamei de emenda, né? Emenda à Torá, né? Uma emenda constitucional que foi feita ali, redigida por Samuel, estabelecendo para o conselho dos anciãos, dos príncipes do povo, quais seriam os direitos do rei e que impacto isso teria na lei de Moisés, né? Bom, apenas para concluir esse período, eu falei brevemente sobre os reinados de Saul, Davi e Salomão e mostrei para vocês que quando Salomão morre, a monarquia entra em colapso. Então esse período dura aí mais ou menos 120 anos, se a gente considerar
a cronologia da Bíblia de 40 anos cada rei, né? Provavelmente isso é um arredondamento, seria muita coincidência que os 3 reis reinassem todos, né, 40 anos, mas digamos lá cento e poucos anos, 120 anos, vamos ficar com essa conta. Em 120 anos, ou pouco mais de um século, a monarquia entra em colapso. E a razão alegada para que ela entre em colapso é a carga tributária. Então nós chegamos à conclusão que aquilo que Samuel advertiu, em 100 e poucos anos, atingiu o seu auge. Auge no sentido positivo, porque o reino está magnífico, né? Salomão teve um reinado extraordinário, riquíssimo, mas auge também no sentido negativo. O povo chega para o novo rei, o rei que vai assumir, o Roboão, e apela para ele dizendo, por favor, reduza esta carga, o seu pai fez muito pesado o nosso jugo. Então aquilo que Samuel predisse, advertiu, se cumpriu, né? Vocês vão clamar ao Senhor por causa do seu rei e o Senhor não lhes ouvirá. É a partir daqui agora que eu quero analisar com vocês então um terceiro período da história do povo de Israel que nós chamamos de reino dividido. E é um período extenso, um período que vai aí até cerca de 350 anos, né? E vai terminar então num colapso total, né? Se nós falamos na aula passada sobre um colapso da monarquia unida, agora nós vamos ter um colapso total da nação. Por quê? Porque esse período vai terminar com a destruição do Reino do Sul e com o cativeiro babilônico. E a partir daí nunca mais terá reino de Israel ou reino de Judá. Nunca mais será um reino, salvo uma breve etapa, uma breve experiência que não vou puxar agora. Eu fiquei bastante na dúvida sobre como abordar esse período, porque o foco desse período, para o que interessa ao nosso tema, não é tanto o exercício do poder monárquico. Nós vamos ver que a monarquia, a partir de Roboão, ou a partir da divisão do reino em duas nações distintas, é um grande fracasso. É como é que chama aquelas brincadeiras que vão indo para baixo? Um tobogã, né? Eles vão indo sempre para baixo, para baixo, para baixo. O que se consegue é apenas protelar a ruína total do povo. Eles vão terminar lá no fundo do poço, que é o cativeiro de ambas as nações, né? O Reino do Norte cai cerca de 200 anos depois, o Reino do Sul sobrevive um século e pouco a mais e também vai para o beleléu, né? O que eu quero enfatizar aqui, o que eu quero aproveitar nesse nosso encontro, então, não é tanto a história dos reis, porque é um fracasso, né? Nós vamos fazer poucas pontuações aqui. O que eu quero destacar é um instituto novo, vou chamar assim, um instituto novo, que é o profetismo. O profetismo de Israel como sendo denúncia contra a injustiça, né? Eu sou professor de Antigo Testamento e nós analisamos com especial cuidado esse período na medida em que os reinos, né, do norte e do sul vão decaindo, surge na história de Israel um movimento reconhecido no estudo das Escrituras como profetismo. E esse profetismo, ao contrário do que as pessoas pensam, é um profetismo de denúncia. Eles serão as testemunhas de acusação, eles serão os promotores de acusação da parte de Yahvé, advertindo o povo que Yahvé irá cumprir os termos da aliança firmada lá no Sinai. Todos aqueles estatutos humanitários de proteção do povo não estão sendo cumpridos. E a lei de Moisés previa as consequências para o não cumprimento daqueles estatutos. Então, na medida em que o trem, digamos assim, mineiro agora, né,
Na medida em que os trens desencarrilham completamente do trilho do estatuto da lei de Deus, Deus levanta essas bocas que acusam e denunciam, para que a aplicação do juízo de Deus contra essas nações se dê com base na aliança e todos sejam devidamente advertidos. Né? Então, o que eu estou falando até agora? Nós vamos estudar um terceiro período da história de Israel, prestem bem atenção. É um período em que o Reino do Norte e o Reino do Sul estão divididos depois daquela crise de Roboão, tá? E o que mais me interessa nesse período é o profetismo, né? Então, vamos começar da seguinte forma. Eu vou analisar, para não bagunçar demais a cabeça de vocês, porque é muita informação, eu vou analisar hoje apenas o Reino do Norte, né? Vamos analisar então a decadência do Reino do Norte. Esse Reino do Norte é chamado Israel, ele preserva o nome da monarquia antiga, enquanto o Reino do Sul será chamado de Judá. O Reino do Norte, aliás, no Reino do Norte, eu vou procurar aqueles mesmos critérios. Eu vou procurar como o culto foi mantido, os mesmos critérios dos períodos anteriores, quero dizer. Quais são? Como o culto foi mantido, como os levitas foram amparados e como os pobres foram atendidos. Esses três critérios vão nos mostrar a prática da generosidade, a atenção que o povo estava dando aos estatutos humanitários, aos estatutos de proteção social, entre os quais o dízimo. Como esse período não menciona o dízimo, então nós teremos que fazer aquela busca que eu fiz tanto no tempo dos juízes como no tempo da monarquia unida. Deu para entender? Sim. Então tá, deixa eu fazer uma breve recapitulação. Nós vamos estudar apenas um pedaço do reino agora, o Reino do Norte, ok? Então acabou a monarquia unida com a crise de Roboão, uma crise de carga tributária. O Jeroboão, né? Um outro Roboão. Então tem o Roboão vai ficar com a parte do sul, esquece a parte do sul por enquanto. E um ex-ministro do seu pai conduz essa rebelião, né? Jeroboão faz uma rebelião e toma para si a parte norte. Ele consegue resgatar aquela antiga rebeldia, aquela antiga autonomia das tribos. Ele rompe a aliança, dizendo não vale mais a pena manter a aliança do Reino Unido. Então, o Reino do Norte é Israel, tá? Nós vamos analisar apenas o Reino de Israel com Jeroboão. Jeroboão, tá? Começa com Jeroboão. Nós vamos analisar apenas o Reino do Norte, cuja capital é Samaria, tá? Será Samaria mais tarde, o Reino do Norte, e vamos analisar dentro desta delimitação geográfica e histórica, de cerca de 200 anos mais ou menos, desde a ruptura do reino até ao colapso dessa porção do norte, né? Nós vamos analisar dentro deste período e deste espaço do norte aqueles três critérios, né? Como o culto foi mantido, como os levitas foram cuidados e como os pobres foram atendidos, tá? E depois, então, vamos analisar os profetas que Deus levantou, que Yahvé levantou para fazer a denúncia contra o desvio dessa parte norte. Deu para entender? Aos levitas, aos pobres e... O culto, pode resumir culto, assim, tá. Se fosse prova, a gente colocaria assim, né? O culto, os levitas e os pobres, são esses três critérios. Ok. Deixa eu molhar o bico aqui, tá? Então, Reino do Norte, 200 anos mais ou menos de história. Vamos analisar os três critérios: culto, amparo aos levitas, amparo aos pobres. Por que nós estamos fazendo isso? Porque esse período não fala sobre o dízimo.
né? Então eu estou fazendo essa pesquisa. Tá. Essa história que eu vou falar amplamente, sem me deter em porções e tal, ela está no primeiro livro de Reis, tá? A partir do capítulo 12. Então, primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 12, tá? Primeiro Reis e segundo Reis, conta essa história. E também vai aparecer, deixe-me ver aqui, em Crônicas, em segundo Crônicas, a partir do capítulo 10, tá? Um pouco menos em Crônicas, porque Crônicas vai se preocupar apenas com o Reino do Sul. Então nós podemos resumir aqui a nossa história em primeiro Reis, a partir do capítulo 12, e o livro de segundo Reis inteiro, Segundo tá? Reis, falou Segundo Crônicas. Reis. Eu falei Crônicas, mas deixa Crônicas de lado, porque ok. Crônicas vai falar mais do Sul. Tá bom. Crônicas vai ser uma releitura da história e tal, tá? Então vamos lá. Como que o povo do norte, o reino do norte, cuidou do culto? Aqui nós temos péssimas notícias. Por quê? Porque o templo de Salomão ficou em Jerusalém. E uma das primeiras preocupações desse novo rei foi a seguinte: se o povo das 10 tribos descer a Jerusalém para prestar culto a Yahvé, eles vão acabar se voltando para o seu antigo rei e vão me matar. Então o que ele faz? Ele, ao invés de retomar a tradição antiga do povo, anterior ao templo, porque a cidade de Silo tinha ficado no norte, ele poderia ter pensado, bom, o templo foi invenção do povo do sul, vamos voltar a Silo, vamos buscar a Deus em Silo. Silo tem profetas, Silo é a guardiã da antiga tradição. O que ele faz? Isso está escrito logo lá em 1 Reis 12. Ele escolhe 2 cidades, uma no norte e uma no sul, e constrói 2 bezerros de ouro. Esses bezerros de ouro remetem à idolatria do deserto, à grande rebelião do deserto, e remete ao culto do Império Egípcio. Então, este desvio, esta apostasia, digamos assim, do rei Jeroboão, para fazer o povo voltar ao culto imperial, afeta profundamente e definitivamente a conduta do Reino do Norte. Então, o Reino do Norte é um fracasso completo na questão do amparo do culto. O próprio Jeroboão dá um outro passo gravíssimo. A gente vê isso lá em 1 Reis, capítulo 13, quando Deus manda um profeta do sul ir lá profetizar contra o altar. Aquela história extremamente triste de um profeta do sul, né, que é mandado para Betel para profetizar contra o altar. E ele vai com ordens para não comer nem beber nada lá. Uma rejeição completa aos caminhos do Reino do Norte. E quando ele chega lá, o próprio Jeroboão está oferecendo sacrifícios. Nunca houve na história do povo de Israel a união entre o trono e o templo. O templo, aliás, o santuário, a tenda, tinha sido erigida por Deus para ser o único local de mediação, né? Deus não mandou o povo escolher um rei. O povo escolheu um rei, mas era dever do rei obedecer o sacerdote ou acertar-se com o sacerdote. Quando o rei cometia pecados, quem fazia expiação pelos pecados do rei era o sacerdote. Então nunca houve a unificação entre o trono e o templo, entre a coroa e o altar, entre o rei e o sacerdote, né? Eles eram uma divisão de poderes, mais ou menos como temos hoje no Estado moderno, uma divisão de poderes. O sacerdote deveria manter sua autonomia.
ele fazia uma espécie de poder de mediação, de fiador da aliança, de juiz e de legislador. Não competia ao rei essas tarefas. O rei cuidava, digamos assim, da defesa do povo e do poder executivo, né? E às vezes a gente vê os reis também exercendo o papel de juiz. Claro, nós estamos falando do mundo antigo. Mas nós vamos ver no Reino do Norte que o próprio Jeroboão oferece sacrifícios. E isso também remete ao império, aonde os reis são divinos, aonde os sacerdotes oferecem sacrifícios porque o rei é divino, né? Eles funcionam como legitimadores do rei, né? Então, nós temos aqui um abandono completo do sistema de Moisés, né? Um abandono completo do modo como Deus escolheu ser invocado, né? Tanto que esse profeta anônimo vai lá ao altar e profetiza contra o altar, dizendo, já que vocês se desviaram completamente, esse altar será profanado e aqui serão queimados ossos humanos. Então, já que vocês se desviaram, Deus também os abandonará completamente. Então, esse reino do norte, ele é completamente apóstata. Nós não podemos tirar nenhum traço de piedade com respeito ao culto de Yahvé. Um outro traço que a gente pode colocar aqui também, que é muito grave, é que, isso também está escrito lá no final do capítulo 13 de 1 Reis e outras referências, depois eu coloco aí, não se preocupem com isso, para a gente adiantar, que o rei Jeroboão passa a ungir sacerdotes ao seu bel prazer. Ele unge sacerdotes quem ele quiser. Então, os levitas não têm não têm alternativa a não ser fugir para o sul. Então, isso está registrado, deixe-me ver aqui, em 2 Crônicas, capítulo 11, se quiser anotar essa referência, 2 Crônicas, capítulo 11, versículos 13 a 14, fala assim, os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel fugiram para o sul, porque os levitas deixaram seus arrebaldes e sua possessão e vieram para Judá e para Jerusalém. Então, os levitas agora, além de serem pobres, são também estrangeiros, entre aspas, né? Eles passam a ser pobres num sentido duplo, porque eles perdem suas propriedades. Aquelas cidades que haviam sido dadas para eles são agora abandonadas e com certeza tomadas pelos poderosos do Reino do Norte. Então, com respeito aos levitas, também podemos botar um X, né? Não há mais amparo aos levitas. Pelo contrário, os levitas e os sacerdotes que porventura morassem espalhados pelo reino, porque agora funcionavam em regime de rodízio e de turnos, né? Então, os sacerdotes não moravam todos em Jerusalém, eles moravam distribuídos por diversas cidades e iam a Jerusalém conforme o seu turno. Me passa a referência. Eles são agora, já vou falar, eles são agora obrigados a fugir para o sul. Então, já podemos fazer um X aqui em dois dos itens, né? Cuidado com o culto, não tem. O rei agora inventou outro culto, erigiu bezerros de ouro e agora são outra modalidade de veneração, né? Não é mais o Deus Yahvé, que não pode ser representado e não é mais seguido de acordo com os termos da lei de Moisés. E os levitas e sacerdotes ficam desempregados e desamparados. Como o povo não vai mais sustentá-los, eles não têm saída a não ser fugir. 2 Crônicas, capítulo 11, versículos 13 e 14. Sacerdotes e levitas fogem para o sul. Eu coloquei aqui outro
uma acusação em 1 Reis 13:33, de todo o povo ele constitui sacerdotes dos lugares altos. A qualquer que queria, consagrava sacerdotes dos lugares altos. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 15, fala assim: Jeroboão constituiu para si sacerdotes para os altos, para os sátiros, que são espíritos, e para os bezerros que fizera. Então esse rei, olha o que é a monarquia, né? A monarquia não pode coexistir com o sistema mosaico. Ela começa capengando, cocheando, né, que é a palavra que Elias vai usar, ela começa cocheando entre dois caminhos e acaba optando por um caminho só. Qual caminho? O caminho que o rei Jeroboão escolheu. Com respeito aos pobres, eu vou pegar aqui apenas alguns retratos, porque esse é um período que não fala nem de dízimo, nem de pobre, né? Há uma omissão completa. Então eu peguei alguns retratos, tá? Que vocês vão identificar talvez rapidamente. Por exemplo, um rei perverso chamado Acabe cobiça a vinha do seu vizinho, Nabote, e fala para ele: me venda a sua propriedade. E o Nabote, por incrível que pareça, fala: não posso vender, porque é herança. Mas o rei perverso Acabe, junto com sua esposa perversa Jezabel, armam uma falsa acusação, falsas testemunhas, condenam Nabote à morte e tomam a propriedade dele. Então aqui é um retrato para mostrar como a lei de Deus está sendo observada naqueles quesitos de proteção social, né? Se o Nabote tivesse vendido a sua propriedade, ele estaria rompendo um elo com a lei de Moisés, ok? A Sunamita, eu peguei um relato lá de 2 Reis, capítulo, deixa eu ver aqui, 2 Reis, capítulo 8, fala daquela Sunamita, uma mulher de Sunem, que havia fugido da terra de Israel por causa da fome. Isso mostra que quando havia crise, o sistema de proteção social não funcionava, mais ou menos como no caso de Ruth, né? Ela teve que fugir. Quando ela volta, ela quer suas propriedades. E ela tem que acionar o rei. Isso está em 2 Reis, capítulo 8, versículo 3. Ela tem que acionar o rei. Se ela tem que acionar o rei, significa dizer que a rede de juízes locais, que os conselhos de anciãos das suas cidades não estão funcionando. Ela tem que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir arbitrariamente, porque o relato só está na Bíblia, porque quando ela chega, o rei está ouvindo histórias do profeta Eliseu, né, meu xará. E quando ele está ouvindo a história, ela entra para contar a sua tragédia, provavelmente já viúva, porque ela vai sozinha com seu filho, órfão, portanto, a pessoa que está narrando a história fala: olha aí, rei, a mulher de quem eu estava falando. E o rei fica tão impressionado que manda devolver as terras dela. Mas isso é um mero arbítrio, né? Não é um ato justo, porém arbitrário. Mostra que a lei de proteção dos pobres não está funcionando. Um outro caso é a viúva de Sarepta, né? Viúva e órfã, que está completamente desamparada. Quando Elias chega para ela para pedir pão, ela fala: olha, meu senhor, estou aqui catando os últimos paus de lenha, vou assar a última porção de farinha e vou morrer, vou comer com meu filho e vou esperar a morte. Ou seja, viúva e órfão
completamente desamparados. Bom, há diversos outros casos com o profeta Eliseu, a viúva que vem a ele dizendo, olha, o meu marido morreu, deixou dívidas e agora eles vêm para levar os meus filhos e aí eu estou perdida. Então, viúva e órfãos sendo sujeitos à escravidão sem observância da lei. E por último, em 2 Reis capítulo 6, não precisa anotar essas referências, depois a gente põe lá, nós temos um caso de antropofagia na capital. Então, se em Samaria está havendo consumo de carne humana, você imagina na periferia, né? Então, esses retratos são apenas para mostrar como a monarquia, que foi instituída para proteger o povo, não é capaz de preservar nem os direitos mínimos dos órfãos e das viúvas, a um ponto que ele vai entrar em colapso total. Então, nesses 3 quesitos, observância do culto, amparo aos levitas, amparo dos pobres, nós podemos colocar um X nos 3 e dizer todas as opções acima foram um completo fracasso. Nossa, a Ivete disse assim, é incrível, impressionante como a Bíblia traz uma história atual. Como dizia um amigo, a Bíblia é jornal de hoje. Exatamente. Bem observado. É isso que nós estamos fazendo. Uma leitura implicada do texto, né? Exato. Para mostrar os dramas, né? E o que você está fazendo, essas conexões, por exemplo, não fala de pobreza, mas você foi buscar os exemplos, Exato. até em Salmos, você me falou ontem, que foi Isso. buscar os exemplos. No Reino do Sul eu vou fazer esse exercício. Então, significa que se você ler a Bíblia sem fazer essas conexões, você não consegue compreender. Se você não ler com muita inteligência, com muita busca, você não consegue compreender. Bom, com isso, né, desculpem a pressa, mas eu contei 200 anos de história. Com isso, eu mostrei rapidamente o desvio do Reino do Norte por meio de 3 critérios. Como o culto foi mantido, como os levitas foram amparados e como os pobres foram cuidados. Conclusão: fracasso total. Todos os reis subsequentes vão ser avaliados contra ou em face de, contra nesse sentido, né, em confronto com o desvio de Jeroboão. Esse é o relato, esse é o resumo de todos os reis subsequentes. Todos eles andaram no caminho de Jeroboão. Nenhum deles se afastou destes pecados, né? Agora, nós podemos ver que isso não significa que cada cidadão e cidadã, cada israelita, cada família apostatou, né? Nós vamos ver agora no profetismo, o Elias que clama, Senhor, só eu fiquei, e Deus fala, não, meu filho, eu tenho 7.000 aí que não dobraram o joelho, é no Reino do Norte, né? Então agora prestem atenção que eu vou entrar naquela segunda parte do profetismo. Quando eu falo de profetas, deixa eu fazer aqui um pequeno esclarecimento. Quando eu falo de profetas, eu estou me referindo especificamente, estou delimitando os profetas deste período crítico, tá? Qual período crítico? A monarquia. Eu vou mostrar para vocês que a monarquia é incompatível com os estatutos da lei de Moisés, ok? No Reino do Norte, eu já demonstrei. Então, como fica a denúncia? Porque ao final de 200 anos, um império, o Império Assírio, se levanta, se fortalece e caminha contra a Palestina. E vem tomando, oprimindo, até engolir o Reino do Norte.
Esse colapso do Reino do Norte, nas mãos do Império Assírio, vai ser interpretado pelos profetas como sendo juízo de Deus. Então aqui nós vamos ter aqueles casos que nós hoje é tão atual, né? Aproveitar que esse comentário da Ivete é tão atual, dos ouvidos surdos ante o clamor dos profetas. Sabe essa sensação de que não ouvem, não veem, não entendem? Sabe isso que Jesus fala? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, isso nas Escrituras é denúncia. Denúncia para que não haja inculpáveis, para que não haja inocentes, para que não haja ninguém que diga depois, não sabia, ninguém me avisou. Então, esse é o papel dos profetas. Os profetas serão um instituto novo. Eles não foram previstos na lei de Moisés. Aqui vai surgir um fenômeno inédito. O estatuto da lei de Moisés previa um tabernáculo que serviria de fiador da aliança. Isso foi abandonado. Junto dele foi colocado um instituto que Deus não queria, que se chama monarquia. Essa monarquia entra em colapso na divisão do reino e depois continua a sua caminhada em direção ao colapso total, né? Então, se no ano 900 e bolinha o reino dividiu, logo depois, 200 anos depois, no ano 700 e bolinha, o reino, o Império Assírio engole o Reino do Norte. Antes de isso acontecer, surge o movimento profetista, surge o movimento profético. Então nós vamos ter aqui alguns personagens que eu vou citar brevemente e depois vou me deter em dois e vamos então caminhando para as participações. Olha só, o primeiro profeta que surge no norte surge em Silo. Eu acho que isso é muito significativo. Ele surge em Silo. É um tal de Aías, que mesmo cego profetiza contra Jeroboão, dizendo: não haverá quem se assente no seu lugar. Você temeu perder o reino e é justamente isso que você perderá. Depois tem aquele profeta anônimo que também vai lá no norte profetizar contra Jeroboão. Depois surge um tal de profeta Jeú, que também profetiza. Depois surge o poderoso Elias, grande e poderoso Elias. Homem, profeta no sentido clássico, né? Porque ele vai ser tão importante que é mencionado até no Novo Testamento, né? Para associar Jesus Cristo com a mensagem dos profetas. O precursor de Jesus é João Batista no espírito de Elias, né? Então Elias é um profeta claramente a boca de Yahvé dizendo: voltem, voltem, até quando vocês vão ficar manquitolando? Isso está acho que no capítulo 18, né? Naquele desafio do Monte Carmelo, capítulo 18, até quando vocês vão ficar cocheando, manquitolando, tentando associar o caminho de Yahvé com o caminho de Baal? Não tem como, né? Então vamos fazer aqui um desafio. O povo reconhece que Yahvé é o único Deus, mas essa reforma não tem adesão, né? E eles permanecem no erro e tal. Depois vem o profeta Eliseu, também profetas que atuam fortemente contra os reis, né? São pessoas a quem os reis temem e a quem os reis recorrem, né? Mas sempre com esse espírito de apostasia presente. Finalmente vai aparecer o grande
Eu digo grande pela magnitude da obra, né? Claro que não se tratam de pessoas grande no sentido político, né? Mas vão surgir dois profetas que são, digamos, os últimos denunciadores do Reino do Norte. Um se chama Amós e o outro se chama Oséias. Eu sugiro que vocês aproveitem a quarentena, assistam novamente essa aula com esse panorama que eu estou dando e leiam esses livros inteiros, né? Deixa eu até mudar minha Bíblia para lá. São os profetas menores, né? Na nossa Bíblia, no nosso cânon, Oséias vem primeiro e Amós depois, né? Vem Oséias, Joel e aí Amós, né? Oséias, Joel, Amós, tá? Mas na ordem cronológica, Amós vem primeiro. Então, o Amós, ele é um profeta importantíssimo, porque ele vai surgir... Bom, deixa eu fazer uma parada aqui para ver se todo mundo está me seguindo, né? Tá tudo bem. Deixa eu só fazer uma pequena recapitulação. Na medida em que o reino vai decaindo, então imagina uma curva, assim, a gente está falando tanto de curva esses dias, né? Curva da doença, curva do não sei o quê. Então, assim, na medida em que o reino vai fazendo essa curva da decadência, vai surgindo uma curva ascendente que se chama profetismo. Então você tem uma curva descendente, que é a decadência política, econômica, nacional, e um movimento que vai surgindo vigoroso, poderoso, que vai, digamos, remodelar completamente a história do povo de Israel, que são os profetas, tá? Nós temos esses profetas que eu mencionei, como Aías, Jeú, profetas anônimos, profeta Elias, profeta Eliseu e outros, né? Mas eu vou me deter em Amós e em Oséias, por quê? Porque nós temos mais material sobre eles, ou como eles são chamados no estudo acadêmico, no estudo das escrituras, no estudo teológico, profetas escritores. Não porque eles tenham escrito livros necessariamente, mas porque há livros escritos sobre a obra deles. Ou seja, eles foram tão importantes, eles causaram tamanho impacto no povo de Israel, que o povo de Israel pensou, nós temos que escrever o que esses homens falaram. Ok? Então, por causa disso, nós temos dois livros na Bíblia a esses homens, né? Um livro chamado Amós, que está lá no início dos profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós. O Amós é um profeta. Amós não é um profeta, né? Amós é um boieiro. Fala que ele mora entre pastores e ele é um boieiro ou cowboy, não no sentido de ser criador de gado, mas no sentido de ser um peão, o que a gente chamaria hoje peão. A Bíblia chama de boieiro. E ele era também um catador de sicômoros, que é um figo bravo. Então Amós, assim, existem divergências sobre isso, mas o retrato mais fiel de Amós é o seguinte: Amós é o fim da linha social. Ele mora na periferia, ele mora numa região montanhosa que não é boa para o plantio, ele mora entre pastores, que é o fim da linha. Pastores normalmente são pessoas sem propriedade, são pessoas andarilhas, são pessoas que têm que migrar, né? Cuidar de ovelhas numa região árida, meu amigo, é mau negócio, né? É mais ou menos como ser carpinteiro em Nazaré, né? Não é um bom negócio. E além disso, ele é colhedor de sicômoros. Como sicômoros brotam mais ao longo do Rio Jordão, então a gente pode pensar em Amós como um tipo de boia fria que presta serviços em certas regiões, quando ali tem serviços,
E ao longo do ano vai migrando, vai andando e tentando achar um meio de vida. Ele é do sul, ele é do reino do sul, e Deus manda ele ir ao reino do norte. E pelo jeito ele perambula no reino do norte. Tem um incidente no capítulo 7, a partir do versículo 10, que ele está em Betel, lá onde está o santuário do rei pagão, agora já um outro rei, né, muito tempo depois, quase 200 anos depois de Jeroboão, né? E ele está lá profetizando. E um sacerdote oficial, sacerdote e profeta oficial, fala para ele: o peão, o estrangeiro, o gentinha, some daqui, vá ganhar tua vida no sul, aqui não, porque aqui é santuário do rei e do templo. E o Amós responde para ele: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor Yahvé me apareceu e me disse: vai e profetiza. E se ele mandou, eu não posso parar. O Amós vai profetizar duramente contra o reino do norte. Então, o Amós é um sem terra, um peão da periferia. Ele seria hoje como um morador de favela, ele seria hoje como um carrinheiro, ele seria hoje como um sem terra, que vai denunciar a luxúria do povo de Israel num período difícil de denunciar. Por quê? Porque o povo está indo bem, eles estão num raro momento de prosperidade. Porque o Reino do Norte vive mais ou menos assim. Quando os impérios apertam, eles ficam aflitos, eles têm que pagar impostos, os agricultores têm que produzir excedente para sustentar o seu rei, para sustentar o exército profissional e ainda pagar tributo para os reis estrangeiros, que dão proteção ao seu rei vassalo. Então a situação é muito dura. Mas nesse período aqui é uma pequena janela em que os impérios estão afastados, porque os impérios são assim, eles se levantam, depois eles têm que recuar para cuidar dos seus próprios problemas, né? E num desses períodos o povo de Israel prospera. Então é muito difícil para um profeta que está vendo além a situação de decadência para um povo que está, digamos, embriagado com a luxúria. É muito difícil dizer para um povo que está tranquilo, achando que tudo está bem, prosperando, né? Teologia da prosperidade. E para mar dos pecados, para piorar a situação, não abandonam a religião. Então eles são perversos, eles são maus, eles são corruptos, eles são violentos. A corrupção, leia depois capítulo 2, a corrupção é de alto a baixo. Os príncipes são corruptos, os juízes são corruptos, os profetas são corruptos, os sacerdotes são corruptos, eles recebem suborno, eles oprimem os pobres, eles tomam as propriedades dos pobres, porque se o próprio rei está tomando a herança dos pobres, eles estão tomando. Por quê? Porque eles precisam produzir mais para pagar impostos. Então eles não podem cumprir os estatutos da lei de Moisés. O que eles fazem? Eles preferem manipular os ídolos que não se importam com os pobres, entendeu? Eles preferem Baal, porque Baal não se importa com os pobres. É fácil entender a idolatria. Então eles multiplicam altares e servem os ídolos. A diferença entre Yahvé e os ídolos é o tratamento dado aos pobres. Por que é que as pessoas têm ídolos? Por que é que as igrejas estão cheias de idólatras?
Porque a idolatria é a única possibilidade que o ser humano tem de manipular o divino. E se o divino cobra, eles pagam. E Yahvé é o único Deus que propõe um caminho diferente. E Yahvé não se permite ser manipulado. E Yahvé deu a terra de graça. E Yahvé dá prosperidade de graça. E deu para todos e Yahvé igualmente. Dá abundância. E Yahvé quer que o povo festeje, comemore, que não haja pobre entre vós. É fácil. Mas o povo prefere Baal. Por quê? Porque Baal aceita ser manipulado. Eu posso garantir a fertilidade do meu campo, desde que eu ofereça o bezerro que eu deveria dar para o levita. Agora eu posso sacrificar até meu filho. Até meu filho eu posso oferecer no altar de Moloque, de Azera, de Baal, Baal Peor e todos esses seres horríveis. Por quê? Porque eles permitem ser manipulados. O resultado é claro. Eles serão perversos. Eles precisam dar tributos a esses deuses, porque esses deuses cobram caro. O aluguel dos exércitos cobram caro. O rei, como sacerdote, também cobra caro, porque esses reis e poderes se permitem ser manipulados, mas você tem que se entregar a eles. Não é possível cochear entre Baal e Yahvé. Por isso o povo não quer Yahvé. Porque para confiar em Yahvé, nós todos temos que repartir. E repartir, nós todos nos tornamos vulneráveis. E vulneráveis temos que depender de Yahvé. E nós não queremos isso. Nós queremos segurança. Percebem como a teologia da prosperidade é antiga, irmãos? Mas você está falando de agora ou da época passada? Não. Eu expliquei bem no começo. Eu estou falando de um período da história do povo de Israel. Só que o profeta Amós agora, eu preparei o final, eu preparei o pior para o final. Eu coloquei naquela minha tabelinha colorida lá da primeira aula, eu coloquei uma referência a dízimo nos profetas. E só tem 2 profetas que falam em dízimo. Um vocês sabem qual é, que é o Malaquias 3:10. Ok, esse nós vamos olhar num outro período da história, porque o profeta não fala no ar, ele fala na história, né? Então nós temos que ver o que é que está acontecendo lá. Mas o Amós também fala em dízimos. É engraçado, né? O Amós fala em dízimos. E lá no capítulo 4, o Amós, eu falei que o Amós é um sujeito simples, porém de profunda sabedoria. Eu posso imaginar que Amós, enquanto estava ali com as suas ovelhas, com o seu gado, ou caminhando, colhendo as suas frutas para vender na beira da estrada e tal, ele devia ter profundos pensamentos, porque ele é de uma audácia, de uma linguagem forte, de figuras de linguagem, ele tem uma linguagem rica, então eu chamei ele de peão, mas não peão no sentido bruto, né? É de uma profunda sabedoria. Eu conheço alguns profetas aí, né, que são de palavras duras, talvez até de pouco estudo acadêmico, mas são magistrais, né? Tem uma aguda sabedoria, né, para nos chamar ao arrependimento. No capítulo 4, versículo 4, Amós, né? Amós, capítulo 4, versículo 4, ele fala assim: venham a Betel, lembra que Betel é o lugar do bezerro de ouro. Venham a Betel e pequem. Opa, está no imperativo. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e multipliquem suas transgressões. A cada manhã tragam seus sacrifícios, e de 3 em 3 dias tragam os seus dízimos, e ofereçam sacrifícios de louvores
do que é levedado, e apregoem ofertas voluntárias, e publiquem-nas, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte: esse povo perverso, corrupto, violento, luxurioso, violento e perverso, mau, idólatra e outros adjetivos impronunciáveis, é altamente religioso. Para ser perverso, não precisa ser materialista. Ou às vezes o materialista, o secularista, é generoso e é bondoso. E isto é a advertência mais grave que Amós pode nos apresentar. A violência caminha junto com a religião. E a religião, às vezes, é mais violenta do que o secularismo. Não há uma relação direta entre secularismo e violência. E não há uma relação direta entre pacifismo, não violência e religião. E pior do que isso, quanto mais desviado da generosidade, maior o legalismo, mais rigorosa a observância. Então este povo aqui tem diversos altares. Ora, no regime antigo tinha um só, em Silo. Depois, na monarquia unida, tinha um só, Jerusalém. Agora eles têm altares para todo lado. Não faltam altares. Todos os dias antes de praticar suas corrupções, eles vão lá oferecer sacrifícios e multiplicar suas transgressões. E eles fazem louvores. Eu acho que é uma das únicas vezes em que os louvores são referidos no Antigo Testamento, né? Tirando o templo de Salomão, a gente não vê louvores. Ora, esse povo inventou louvores e eles oferecem ofertas não exigidas. Eles oferecem ofertas voluntárias. Ora, a lei do Levita, do Levítico, fala de ofertas voluntárias. Mas as ofertas voluntárias eram para ser consumidas na casa sacerdotal, junto com o levita. Lembra-te do levita. Não se esqueça do levita, do pobre, do órfão e da viúva. Esses corruptos, apóstatas, perversos, oferecem ofertas voluntárias. E as publicam. Isso aqui me lembra o Sermão do Monte. Fazem longas orações, publicam nas esquinas, dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e oprimem, devoram a casa das viúvas. É isso, meus irmãos. O legalismo, a religião, a observância rigorosa da lei não atende à generosidade, né? E eles dão dízimo de 3 em 3 dias. Caramba! Esse reino deveria ser maravilhoso. Esse reino deveria ser o mais perfeito comunismo. Esse reino Amós deveria ter ido lá para dizer, para Deus mostrar para ele e falar: Amós, aprende com esse povo. Vocês lá do sul estão observando o dízimo anual, o dízimo bienal, o dízimo trienal. Esse povo aqui aprende, Amós, e leva lá para o teu povo. Esse povo dá dízimo de 3 em 3 dias. E Deus está dizendo, é disso que vocês gostam, não é? Dízimo, como é que fala? Dízimo, as primícias. Eles dão dízimo, primícias, eles devem ter revirado as escrituras para achar meios de manipular Yahvé.
Não pensem vocês aqui que eles estão fazendo culto apenas a Baal. Leia Elias, 1 Reis, capítulo 18. Eles querem Baal também. Quem segue diversos deuses não se importa com Yahvé. É Yahvé que se importa com o culto aos outros deuses. Porque Yahvé tem um estatuto exclusivo. Yahvé é pai do órfão, é o marido da viúva, é o juiz do estrangeiro. Ele guarda, ele dá o pão. Leia o Salmo 146. Ele é o pai do órfão. Ele é o juiz da viúva. Ele é o protetor do estrangeiro, né? Então, é por isso que a fé de Yahvé é exclusiva. Agora, quem segue outros deuses, quem quer manipular o divino, não se importa de servir a Cristo, Jesus, Mamon, etc. Não, desculpe, Mamon é Novo Testamento, desculpa. Não se importa de misturar o Deus dos pobres com os outros deuses. Mas Jesus vai nos dizer, bom, Jesus de novo, né? Jesus vai nos dizer, não podeis servir a dois senhores. É a mesma mensagem de Elias. Não podem servir a Deus e a Baal. Por quê? Ora, não pode porque o estatuto é diferente. Esse é o problema da idolatria, né? Nós queremos manipular o divino. E Amós, então, vai nos deixar aqui essa grande bronca, né? Dizendo, vocês são perversos. É disso que vocês gostam. Bom, depois ele vai dizer, no capítulo 23, ele vai dizer, afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouço os seus instrumentos, o seu período de louvor. Não ouço. Afastem de mim o barulho. Olha, os louvores dele soavam como estrépito, como barulho desagradável. Eu não ouço a melodia de vocês. E aí ele estabelece o verdadeiro culto, que é um hino que nós poderíamos decorar, cantar nas nossas janelas nesse período de quarentena. Refundar a religião de Yahvé, que é este versículo. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Antes corra o juízo como águas, e a justiça como ribeiro perene. Isso está no capítulo 5, versículo 24. Espero eu que vocês todos já tenham ouvido esse versículo. Não é possível que a gente conheça Malaquias 3:10 e não conheça Amós 5:24. Vamos repetir juntos? Já que nós estamos nesses cultos online, né? Antes corra o juízo. Como as águas. Antes corra o juízo como as águas. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene, e a justiça como ribeiro perene. Lembrem vocês que nós estamos falando de um território árido, e que eles multiplicaram seus altares para garantir a fertilidade da terra. O grande drama deste povo era água. A perene fala de rios que correm numa determinada época do ano e secam em outras épocas do ano. E o profeta está dizendo que o juízo justo, o justo juiz, corra como as águas que enchem tudo, e a justiça seja como aquele ribeiro que nunca seca. Esta é a verdadeira religião de Yahvé. Não se parece com o resumo que Jesus faz da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não há lugar para os ídolos.
não há lugar para manipular. Não há espaço para a religião que manipula Deus, que dá dinheiro ao templo para manipular o favor de Deus. Não há lugar. E o segundo semelhante a este, ou que expressa o primeiro, é: amarás o teu próximo com toda como a ti mesmo, como a ti mesmo. Isso não é o que Paulo diz: levarás a carga, ou levai as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo? Não é o que Paulo fala em Romanos, dizendo o amor ao próximo, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, porque o amor cumpre a lei? Essa não é a religião, o resumo da religião que Tiago usa no capítulo 1, né? Quando ele fala: a verdadeira religião é visitar o órfão, a viúva nas suas necessidades e manter-se incontaminado do sistema econômico do mundo. Tá aí, a palavra de Deus é uma só, de cabo a rabo, né? Então nós queremos pensar o dízimo de Abraão, pensar o dízimo de Isaac, mas no fundo, acabamos na religião de Baal, que é manipular o divino, né? E fazer amplas campanhas econômicas, e no fundo, o que nós queremos é manipular o divino. Então, termino aqui a minha abordagem com este panorama caótico do reino de Israel, com o profetismo e nesta menção ao dízimo altamente negativa, para que a gente reflita sobre o nosso legalismo e sobre a nossa tentativa de manipular o divino em Yahvé, o divino do Antigo Testamento, o divino revelado por Jesus Cristo, não se permite ser denunciado. E outra coisa, não calem a boca dos profetas. Eles são denunciadores. Eles são aqueles levantados por Deus para acusar o desvio da verdadeira religião. Ok? Vamos lá. O Bebeto diz: sacerdotes que servem à corte sempre tentam calar a boca dos profetas, Perfeito. Ontem e hoje. Mas onde há vítimas, achei essa frase interessante, onde há vítimas tem que haver profecia. Ah, sim. Então por isso que nós temos profetas hoje também. É a palavra aqui que eu não li, né? Vai-te, ó vidente, capítulo 7, versículo 12. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e lá ganha o teu pão, como se ele fosse um profeta por salário, né? Eu como o meu pão aqui, cara, você está estragando o meu negócio, vai embora, né? Come o teu pão. E Amós fala para ele: amigo, eu tenho emprego no sul e Yahvé me mandou falar. E no capítulo 2 ele faz uma poesia dizendo: rugiu o leão, como não falarei? Né? Eu não posso deixar de falar. Né? Mas é isso mesmo. Mas eu vou pegar uma palavra do Bebeto, que ele falou para nós lá no nosso último encontro Liberta. Bebeto, vou lembrar aqui, junto com você e com todos, quando ele falou assim: você tem olhos para a vítima, né? Porque nós, às vezes, não temos olhos para a vítima. E quando alguém nos mostra as vítimas do nosso sistema perverso ou da nossa religião apóstata, nós reagimos violentamente, né? E nós vitimizamos o profeta. Então o Bebeto nos chamou a atenção para isso, dizendo o seguinte: depende por onde você anda, né? Tem lugar que você anda que está tudo bem, está tudo em paz. Se não fosse o coronavírus, né, a gente estaria de olhos fechados, né? Mas o Bebeto nos falou isso: vocês têm olhos para ver as vítimas do nosso tempo, né? E vou lembrar aqui também da Liliane e do Marcos, que são nossos, né, irmãos, que têm nos gritado aos nossos ouvidos com a sua misericórdia para com os menos favorecidos, quando ela disse: Jesus curou os meus olhos. Jesus abriu os meus olhos para ver os necessitados. É necessário que os profetas nos
arranquem da sonolência. Senão a gente continua indo a Betel e a Gilgal. E o que nós estamos fazendo lá é para Deus um som horroroso e multiplicação da iniquidade. Por incrível que pareça, olha só, o altar se torna local de iniquidade e o ribeiro se torna local de culto. O ribeiro se torna local de culto. Nossa. A Ruth Brito também disse, como fica clara agora a fuga de um Deus generoso, mas que não se deixa manipular. Exatamente. Como fica clara a opção, entre aspas, de ir para os ídolos. Exatamente. Eu vou aproveitar essa tua fala, Ruth, e demais irmãos e irmãs, pelo seguinte, nós que somos de uma sociedade cristã, da cristandade ocidental, né? Não estamos acostumados com a idolatria, né, de ídolos terríveis, né, de sacrifícios humanos e etc. Nós vivemos num país majoritariamente cristão, como se gosta de afirmar, né? Gostamos de tacar pedra nos irmãos católicos, católicas e outros, porque eles usam as imagens dos santos, né? E nós protestantes não usamos, pretensamente para dar um passo na direção do divino, mas quero usar essa palavra da Ruth para fazer uma gravíssima advertência. A idolatria não está no objeto, a idolatria está no coração. E ela é profundamente mais sutil do que um objeto que colocamos diante dos olhos. Vou usar para fundamentar, porque os crentes gostam de fundamento bíblico, Gostam né? de basamento bíblico. Até para ficar em casa tem mas que usar fundamento bíblico. Versículo, Né? Só citar versículo, sem interpretar. Não precisa interpretar. Jesus cometeu, vou fazer aqui uma brincadeira, né? Jesus cometeu um ato falho lá em Mateus 26, quando ele fala não podeis servir dois senhores. Porque tinha tantos senhores para ele nominar naquele período, ele poderia ter falado de Júpiter, de Zeus, de Baal, de tantos deuses. Ele usou um nome indecifrável, Mamon. Mamon, eu sou um estudante de palavras, eu já tentei estudar o que significa Mamon. Não existe a palavra Mamon. O máximo que se pode entender dessa palavra, não traduzida, ela é Mamon mesmo, não traduzida. Algumas Bíblias traduzem por riqueza e é o melhor que se pode fazer. Eu acho que aí Jesus Cristo lançou não uma luz, ele lançou o sol do meio-dia. O maior rival de Deus nos nossos corações são as riquezas. Os ídolos são apenas a personificação disso. Toda idolatria, toda mitologia é apenas uma forma mitológica, espiritual, religiosa de manipularmos as forças que garantem a nossa subsistência. É esta a nossa idolatria. Meus irmãos, somos todos assediados por esta divindade. E pior, temos igrejas que são verdadeiros panteões. Jesus Cristo está lá, não tenha dúvida. Tudo é em nome de Jesus, não tenha dúvida. Mas o Deus que gere os negócios, a liturgia, é outro, nas palavras de Jesus, Mamon. O capitalismo é nada mais, nada menos do que o culto a Mamon. E nossas igrejas todas são parte do culto a Mamon. Pronto, falei. Tem vários comentários aqui. A Vera Siqueira disse sim, a religião caminha com a violência e vemos essa advertência divina através de Amós ao longo de toda a história humana. Toda violência foi justificada pela vontade de Deus, do Deus que julgavam servir.
Deus com letra minúscula. A última violência temos vivido hoje, onde a desigualdade social se justifica em Deus abençoando os seus servos e castigando quem não serve ou serve errado. Onde minorias são perseguidas, pois Deus mandou, e sempre foi assim, cruzadas, inquisição, holocausto, etc. Onde o rei é aclamado pelos líderes religiosos, contanto que os beneficie, mesmo... Oh, peraí, que foi lá pra cima. Mesmo que em detrimento do povo. Muito bom, isso mesmo. Nos dá uma compreensão mais profunda do fenômeno da idolatria, né? Parem de criar briga com católicos, parem de criar briga com outras tradições cristãs, porque todos nós somos assediados por essa idolatria. Ela é muito mais grave do que nós pensamos. Não pensem vocês, protestantes evangélicos, nós todos, né, que estamos livres da idolatria. Daí o Bebeto também comentou, quando a religião está macomunada com governos opressores, os crimes sociais tornam-se também crimes religiosos. Claro. E não vem, gente, olha como a situação é grave. Não vem, não ouvem, não vem. Nós estamos vivendo tempos de cegueira e surdez. A situação é grave. Alguns verão em tempo, outros não verão. Então o ministério profético da igreja é basicamente esse, denunciar. Mas para denunciar os de fora, primeiro tem que ouvir os profetas de dentro. Né? Tem que se deixar denunciar, mas a igreja continua calando a boca dos seus profetas. Uma coisa que me chamou a atenção também foi o fato de que não existia profetismo previsto na lei de Moisés. Então foi uma coisa que surgiu depois da monarquia pela necessidade, por causa do desvio. Exato. E aí hoje a gente diz a mesma coisa, que não existe esse ministério dos profetas como antigamente, porque depois que Jesus veio, blá, 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 blá. Só que eu vejo necessidade e vejo a gente e muitas pessoas como profetas denunciando o desvio da igreja no presente momento. E às vezes como Amós. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Exatamente. Nós queremos ouvir, às vezes... Somos pessoas simples. Nós queremos ouvir, às vezes, profetas como esse daqui, o Amazias, que é profeta oficial do palácio. Exatamente. Porque o trono já se uniu ao palácio, né? O trono já se uniu ao templo. Ele é profeta oficial. Ele é que fala. Né? E quando aparece alguém estranho, né? Falando de modo... Não está frequentando a igreja tradicional, oficial, né? Está Nós com temos, outro grupo. Não vou citar nomes aqui, depois eu posso fazer alguns indicativos de pessoas que estão profetizando. Mas como não tem o selo de autenticidade do sistema que homologa o trono hoje, né? Não são ouvidos, né? São proscritos, são banidos, são silenciados. Né? A Ildes colocou, professor Eliseu, somos privilegiados. Confesso que me emociono todos os domingos neste momento em que bebemos na fonte de águas cristalinas da palavra de Deus exposta com naturalidade, porém com grande profundidade. Eu tenho buscado, eu também me emociono, porque é a palavra de Deus que nos adverte a mim primeiro, fere a mim primeiro, confronta a mim primeiro, e eu tenho procurado aqui da minha casa, onde posso falar livremente, da igreja não pode. Né, em muitas igrejas eu não poderia estar falando nada disso, poder falar livremente, né, anunciar sem freios e me expor, obviamente, ao debate, né, lembrando aqui aquela máxima do Lutero, né, que falou, minha consciência é serva das Escrituras, né? Confrontem-me pelas Escrituras. Né? Então, a minha interpretação não é canônica, ela está sujeita ao debate, né? Mas ela vem de um coração que procura entender a palavra de Deus para esse tempo.
A Eunice Lira disse também, obrigada pelo ensino, já fazia diferença antes, agora muito mais nesses dias de isolamento. Exato. Que Deus os abençoe grandemente. E cita um versículo, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois serviço santos e ainda os servis. Hebreus 6, 10. Amém. Obrigado, Eunice. Minha aluninha. É tua aluna? Tá. Minha aluna é professora também. Deus abençoe seu tempo também. aí, seu preparo. Tem mais comentários, mas estão aqui embaixo. A Odete Busato fez em maiúsculo Jesus da gente, com exclamação, né? Muito bonito. A Ivete, obrigada por essa profunda reflexão neste momento. Acho que a maioria nunca tinha ouvido Amós falar em dízimo, né? Mas não veja, eu estou querendo mostrar como a religião pode ser violenta, legalista e não misericordiosa, né? Agora, isso é um assédio para todos nós, né? Todos nós estamos lutando contra isso, né? A Ruth Brito disse, pensando aqui na relação da idolatria com a feitiçaria, o princípio da feitiçaria é a manipulação feitiçaria. Feitiçaria. Entendi, feitiçaria, fake, né? Mas de repente, não, mas feitiçaria, perfeito. Feitiçaria. O princípio da feitiçaria Exato. é a manipulação de elementos, pessoas, para alcançarmos nossos objetivos. Perfeito. Aprender sobre isso, aprendi sobre isso anos atrás, Sim. com esses termos, nos livros A Sedução do Cristianismo e Escapando da Sedução. Perfeito. Acho que nós que traduzimos esse livro em português. Nós que traduzimos A Sedução do Cristianismo. Ok, pode ter sido. Ruth, olha, é exatamente isso. Por isso que eu fiz uma diferença entre Baal, o deus rival, né? Baal, o deus rival de Yahvé no Antigo Testamento. Por isso, né? O grande contraste entre Deus e Yahvé, o Yahvé dos judeus, dos israelitas, e os deuses do Antigo Testamento é exatamente esse, né? O Deus Yahvé é aquele que se manifesta no humano e dentre esses no mais vulnerável. Essa é a marca dele e é a distinção profunda entre ele e os outros deuses e os outros deuses que são manipulativos. Então percebam como o cristianismo, o evangelicalismo, né, brasileiro, vamos nos ater ao Brasil, mas isso é um fenômeno mundial, se tornou manipulativo, né? Quantos esquemas nós temos permitidos por nossas igrejas, ou até incentivados por nossas igrejas, para manipular Jesus, se nós pudéssemos, né? Manipular Jesus para fazer segundo nossa vontade, para fortalecer nosso império, né? Em detrimento da religião verdadeira, né? Que lugar tem na nossa religião o pobre, o órfão, o vulnerável, os fracos? Que lugar, onde está concentrada a nossa igreja e a nossa religião? Né? E se ela está nos pobres, o que ela está fazendo lá? Ela pode estar lá para manipulá-los, né? Então a crítica de Amós é profunda, profunda. Eu sugiro que a gente leia o livro todo na quarentena. Mais 2 comentários, nosso horário já está estourado. Tá. O Webster disse: a corrupção da igreja em seu ápice foi a instituição da teologia da culpa. Sim. Verdade. É um tipo de manipulação. Exatamente. Um tipo de manipulação. As graças sendo manipuladas. Né? Elas não fluem mais, elas são manipuladas. Perfeito. A resposta ao pobre foi dizer que ele é culpado de ser pobre. Essa teologia baálica, né? Essa teologia mamônica. Irmãos, eu estou mais convencido do que nunca que nosso evangelho, o evangelho como nós o entendemos hoje, ele foi adulterado profundamente, há muito tempo atrás, por um viés cultural, social e econômico. Portanto, esta palavra do reinado do norte, que durou apenas 200 anos, é um grito para quem tiver ouvidos.
porque esse povo não abandonou a religião, pelo contrário, a multiplicou. Eles poderiam ser um exemplo para o Reino do Sul e se tornam perversos. Tem um outro profeta que eu não tenho tempo, um outro profeta, Oséias, que já é da decadência mais acentuada. Se Amós profetizou num período de uma certa euforia, o Amós já está num período de maior decadência. E ele então acentua mais ainda o convite. Ele vai dizer: perdi o meu povo, perdi o meu povo. Amós, eu vou estender só um pouquinho, porque está todo mundo mesmo em quarentena, né? Então ninguém pode sair e tal, só para aproveitar o momento. Depois, quem precisar, ouve depois e tal. Mas o Oséias, que seria o primeiro aqui dos profetas menores e tal, eu vou também colocar lá o esboço e vou sugerir que vocês leiam Oséias, aliás. Oséias vem logo depois, ele é quase contemporâneo assim, ele quase se sobrepõe, né? Colocar aqui o período de Amós e o período de Oséias, eles quase se encontram no tempo, mas não se encontram pessoalmente, porque o Oséias é um profeta do norte e provavelmente profetiza em outro lugar. Mas o que nós sabemos é que o seu ministério foi preservado porque o livro dele está aí, né? Ele é um profeta dramático, porque ele vai se casar, provavelmente ele é um homem puro, íntegro, um homem que está tentando se manter fiel a Yahvé, e Yahvé fala com ele: vá, meu filho, case-se. Case-se com uma dessas mulheres aí, porque todo mundo se prostituiu, se adulterou. Então nasce aqui a figura do casamento e do adultério. E Israel vai ser comparado a uma mulher prostituta, a uma mulher prostituída reiteradamente, né? Então o povo vai ser comparado a uma mulher prostituída, e o Oséias é estranhamente orientado a resgatar essa mulher. Ele resgata essa mulher, ele a assume como esposa e ele adota os filhos dela. E com isso, Oséias se torna figura de Jesus Cristo, figura da nova aliança, dizendo: vocês todos se desviaram. Vocês todos se tornaram para mim como uma mulher prostituída, uma mulher que paga seus amantes para abusarem dela. É o máximo da decadência. E em Oséias vai surgir a figura do meu povo. Vocês não eram meu povo, mas agora vocês são meu povo. E aí vai surgir a figura sacerdotal do povo sacerdotal, né? Quando Pedro fala: vocês não eram povo, mas agora são povo. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês são povo santo, nação real, para que proclamem as virtudes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele está se reportando a Oséias. Então leiam Oséias, porque Oséias vai chamar o povo de povo imundo. Mas ao mesmo tempo vai dizer: mesmo imundo, voltem para Yahvé. Então eu queria colocar essas duas vozes proféticas. A voz de Amós, que denuncia severamente, e a voz de Oséias, que aprofunda a denúncia, mas ao mesmo tempo propõe o rechamado, a reconvocação da misericórdia. Então, nós que estamos prostituídos com Mamon, que convertemos os estatutos de Yahvé, que eram protetivos, em esquemas para manipular Jesus Cristo, podemos ser chamados de novo de volta à misericórdia. Ok? Então essa é a leitura que eu faço, para que vocês, nenhum de nós, fique desesperado, dizendo: ai meu Deus,
pecamos, nos tornamos mamônicos, idólatras, nossas igrejas são idólatras, nossos templos são lugares de manipulação, nossos cultos são horrorosos, porque só falam de dinheiro. Calma, irmãos, tem saída. Leiam Oséias. A nova aliança da misericórdia continua aberta e todos nós podemos nos converter ao novo pacto, ao pacto de Jesus Cristo, a nova aliança, em que agora todos somos chamados a assumir a posição do levita, a posição sacerdotal, e nos tornarmos pequeninos, porque todos nós agora fomos constituídos estrangeiros, órfãos do mundo e viúvas do mundo, e praticarmos para com os pequenos, a partir dos pequenos, a religião de Jesus. Se essa não for a nova aliança, então não há nova aliança nenhuma. Só tem essa, a de Jesus. Mas nós chegamos lá, ok? Amém. Bom, Deus abençoe todo mundo. Só mais um último e o comentário. O último e último, a Irene está me cortando aqui, porque de fato já estouramos o tempo. Nossa, agora tem mais comentários. Não, vamos estender um pouquinho, porque nós estamos em quarentena. Ninguém pode sair para almoçar, então a nossa religião, a minha igreja aqui é vanguardista, vocês estão vendo, né? Eu já estava adaptado para o culto online, né? A Fátima Rigoni diz assim: como é importante refletir a palavra. Meu pastor, você me fez enxergar melhor. Amém. Que bom. E a Odete Busato: a crítica de Amós aperta meu coração. Até quando permanecerei no meu mundo confortável? Exatamente. E o nosso mundo confortável à custa da opressão daqueles a quem Jesus comprou. Aí ela continua: até quando viverei entre os pobres? Até quando existirá pobres ao meu redor? Até quando não abrirei mão de tudo para seguir a Jesus? Deixe-me falar uma coisa aqui. Quem foi? A Odete Busato. A Odete e demais irmãos e irmãs. Deixe-me dar um conselho prático para não deixá-los sem uma baliza, né? Em 1 Coríntios capítulo 7, veja, nosso tema não é Novo Testamento e tal, mas deixe-me dar um princípio, porque veja, nós vivemos nesse mundo como está. Nós não podemos fazer da nossa casa uma bolha que funcione de acordo com um outro sistema econômico, né? Nós corremos o risco de colapsar completamente. Então, nós vivemos numa ordem econômica que é como é, né? E de dentro desta ordem econômica, cultural, política, social, religiosa e tudo mais, nós estamos sendo chamados a antecipar o reino de Deus. Então, a igreja primitiva fez isso dentro do Império Romano, dentro da ordem econômica, etc, etc. Ela colocou em prática os novos valores, as novas diretrizes do reino de Deus. Então, assim, o que nós devemos fazer? Nós devemos vender tudo o que temos, ir nas favelas das nossas cidades, distribuir tudo e nos tornarmos vulnerável amanhã. Uma regra muito adequada que eu vejo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 30, né? Ele vai dizer o seguinte: usem o sistema e subvertam-no. Então ele coloca uma regra aqui que eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim: olha, meus irmãos, o tempo se abrevia, são tempos muito difíceis. Então eu vou dar a vocês o seguinte conselho: aqueles que são casados, vivam como se não fossem. Vocês vão ter que interpretar isso. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que se utilizam desse mundo, como se não usassem. Porque a aparência deste mundo passa.
e eu quero que vocês sejam livres. Então vejam, eu vejo nessa instrução de Paulo uma instrução bem adequada para o momento, que é a seguinte: nós vamos continuar amanhã, se as regras de confinamento permitirem, cada um de acordo com suas atividades e suas possibilidades. Quem puder fazer teletrabalho, faça teletrabalho. Quem tiver que sair à rua, saia à rua. Cada um de acordo com as suas obrigações e deveres, né? Usando os esquemas do mundo. Seu salário, seus negócios, suas atividades. Usem, mas ao mesmo tempo subvertam isso. Por quê? Porque para completar o sistema eu tenho que ser um autoconsumidor, porque é assim que eu faço girar esta roda de mamon. Mas eu posso ganhar meu salário e subvertê-lo, praticando generosidade. Então a generosidade é uma ruptura da ordem mamônica. Veja, o dízimo, mera e simplesmente, tomado como estatuto da religião cristã, não rompe a ordem econômica do capital. Pelo contrário, a retroalimenta. Retroalimenta e não garante a religião de Jesus. Então, meu problema não é com o dízimo legalístico. O meu problema é romper a ordem econômica. Usar o dízimo, seja lá o que for, para romper a ordem econômica. Então, nós vamos ganhar nossos salários, mas nós não vamos consumi-los inteiro. Esta deveria ser a prática do dízimo. O princípio do dízimo cristão já é subversivo. Porque só o fato de eu não consumir 100% do que eu produzo já é subversivo ao capital. Mas eu não vou usar essa poupança de 10% para reinvestir na economia, nem nos negócios religiosos. Eu vou usá-lo para subverter o sistema, 10% e muito mais, para distribuir. E quando eu distribuo a fundo perdido àqueles que não produzem, então a comunidade jesuânica, a comunidade de Jesus está sendo subversiva. Isso para mim é usar do mundo e subverter o mundo. Né? Então não saiam fazendo loucura, dizendo, meu Deus, meia culpa, vamos vender tudo, distribuir tudo. Não, calma. Né? Agora, use seu patrimônio, seu bem, se você tem um bom salário, né? Aqueles que têm poucos salários têm que ser assistidos agora, aqueles que serão demitidos têm que ser assistidos agora. Né? Nós temos que demandar isso do governo, porque o governo de hoje não é como o governo antigo, ele existe, nós o constituímos para a proteção social, são estatutos legais, constitucionais, e ao mesmo tempo sermos proféticos, no sentido de agirmos contra a ordem econômica. Como? Não consumindo em excesso, consumindo o mínimo e distribuindo, por exemplo. Né? Seria uma forma de sermos subversivos dentro do capitalismo. Né? Então, se eu ganho um bom salário, como fazia Charles Wesley, né? John Wesley e Charles Wesley, né? que aumentavam seus rendimentos, mas estabeleceram um teto de gastos. O Bebeto conhece bem essa história. Né? Estabelece um teto de gastos e doa todo o resto. Isso não é dízimo. Isso é subversivo completamente. Né? Então, dentro de um país colonialista, imperial, monárquico, ele era subversivo. Né? E nós podemos aprender com tantos irmãos, Calvino, Wesley, diversos irmãos que foram absolutamente subversivos. Menos teologia da prosperidade, pelo amor de Deus. Bom, meus irmãos, desculpem ter tomado tanto tempo de vocês, espero que façam um bom proveito. Eu continuo ali atendendo as perguntas, comentários e tal. Deus abençoe todos vocês, abençoe todos nós, tá bom? Deus os proteja, beijo. Deus dê ânimo e força a todos. O Deus da paz, deixa eu terminar aqui com uma bênção de Romanos 15,
que é uma bênção para mim e eu queria ler para vocês. O Deus da esperança encha todos vocês de gozo e paz na sua fé, para que todos vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança encha todos vocês de esperança e alegria, para que sejamos fortes na nossa fé radical, na nossa fé prática. Amém.